Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um módulo do seu curso. E, pessoal, lembrando que nós estamos agora em sequências lógicas, beleza? Pessoal, isso é o tipo de conteúdo que é um conteúdo mais prático, não tem tanta teoria, tem comentários, dicas, só que o detalhe realmente é mão na massa, é você chegar e resolver as questões aí, tranquilo? Segue lá no Instagram, professor Ian Ribeiro, e vem comigo aqui. Pessoal, olha só, antes da gente resolver alguns exercícios, quando eu falo sequências lógicas, é você ter a possibilidade, turma, de encontrar uma sequência de números. Só que assim, Ian, uma PA ou uma PG é uma sequência? É uma sequência, tá? Só que ele se encaixa em um tópico separado do edital. Quando você tem sequências lógicas, é porque aquela sequência de números é uma sequência criada pelo autor de maneira aleatória. No sentido de, não é sempre uma soma de parcela fixa, não é sempre uma multiplicação de parcela fixa, que é aquela ideia de razão, tá? Não é não, o autor ele vai criar, multiplica depois divide, multiplica depois divide. Ah, você multiplica por 2, depois subtrai 3. Então, ele vai criar. Cabe você enxergar qual é a criação dele, tá? A mesma coisa vai acontecer com símbolos, só que a parte de símbolos e palavras, realmente aqui tem uma dica que volta e meia vai cair, beleza? Então, bora começar a responder, turma, a lista de exercício que está na sua plataforma. Já baixa ela aí e vem comigo aqui. Sem muita enrolação. A questão número 1 vai falar assim, ó, observe a sequência abaixo, encontre o valor de x. É você olhar e você tentar enxergar o que está acontecendo. Eu já vou direto para a resposta. Turma, se você começar da direita para a esquerda, você sempre vai observar que ele está diminuindo em uma sequência exata. Por exemplo, 30 para 29, tira 1. Depois, tira 2. Depois, tira 3. Depois, tira 4. Então, do 20 para o x, eu preciso tirar 5 unidades. Então, automaticamente, o x vale 15. A próxima questão, turma, é uma questão muito legal, porque aí já entra aquela parte de símbolos e palavras, e aí precisa de uma dica. Considere a sequência tal e encontre a posição de número 84. Anota o seguinte, ó. Quando você tem esse tipo de questão, o que você vai fazer é, você vai enxergar no texto a posição e você vai dividir pela quantidade de elementos que aquela sequência ela tem. Então, você tem um valor aqui no quociente e você tem um valor no resto. O que eu vou observar, turma, vai ser o resto. Por exemplo, vamos supor que a palavra Yan ela é uma palavra que fique repetindo infinitamente, tá? Como é uma sequência, aqui está o primeiro elemento, aqui está o segundo, aqui está o terceiro. De maneira muito rápida, eu posso perguntar para você assim, ó, fulano, qual que é a letra na posição de número 5? Aí você vai pensar, Ian, aqui está fácil, porque é o A. Eu preciso colocar aqui o Y e depois vem o A. Mas aqui fica muito fácil, turma, porque a sequência que eu coloquei é curta e a posição também. Então, se fosse algo assim, qual é a letra ocupada pela, né, no caso da palavra Ian, ocupada na posição de número 93? Aí já dá aquela, poxa, 93? É, mas para você enxergar isso aqui, vamos fazer assim, ó. Quando eu solicitei o 5, bastava você ter feito 5 dividido por 3. Posição desejada, quantidade de elementos. Aqui dá 1 e o resto, 2. Interpretação. O meu quociente é a quantidade de palavras completas que você tem, de sequências completas que você tem. O meu resto é a quantidade de elementos que a próxima palavra ela vai ter, porque ela não vai estar completa. E, de fato, você percebe que você completou a palavra Ian uma vez
E a nova palavra, ela teve quantos elementos? 2. E eu parei na letra A. Dica importante. Se você pega uma questão que dê isso aqui, ó. Vamos lá, eu quero a posição de número 6. 6 por 3, 2, resto 0. Turma, esse 2 é a quantidade de palavras completas que você tem, sequências. E o seu resto sendo 0, aí que está o detalhe. Se o seu resto é 0, turma, é sempre o último elemento, porque de fato você completou as palavras, a sequência. Se eu chego aqui e coloco N, o N está em qual posição? 6. É o último elemento, beleza? Isso aqui fica uma dica e realmente você precisa fazer isso aí. Vamos voltar e vamos agora resolver essa questão. Você vai pegar, turma, a posição 84 e você vai dividir por 6. Isso aqui dá 14. E o resto? 0. Se o meu resto é 0, é sempre o último elemento. Letra E. Considerando a sequência das letras editais, 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 que forma a palavra editais, pode-se dizer que a 86ª letra é igual a quanto? Turma, posição 86, quantidade de elementos, 7. Isso daqui, você vai perceber que vai dar 86 dividido por 7, 12, resto 2. Então, eu tenho 12 vezes a palavra editais e a próxima palavra, ela está incompleta. Ela tem apenas 2 elementos. E aqui você vai ter ó, o E e o D. Letra B. Aqui que está um detalhe importante. Porque quando você pega esse tipo de questão, você vai perceber que você tem aqui ó, uma sequência numérica em que tem um padrão que você não sabe qual é. Turma, vou dar uma dica. Subtraia um termo da frente pelo outro, multiplique por algum número e você vai perceber se vai dar aquele resultado. É você enxergar isso daí, tá? Então, a gente pode escrever da seguinte maneira. Vamos lá. 2, 12, 30, 56 e 90. Então, pensa comigo, ó. 2, 12, 30, 56 e 90. Do 2 para o 12, você somou 10 unidades. Do 12 para o 30, você somou 18 unidades. Do 30 para o 56, você somou 26 unidades. E do 36 para o 90, você somou 34 unidades. O que eu quero é o sétimo termo. Mas aí eu não estou enxergando o padrão. Turma, o padrão está aqui, ó. Do 10 para o 18, você somou 8. Do 18 para o 26, você somou 8. Do 26 para o 34, você somou 8. Então, do 90 para o próximo número, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu 34 e eu vou somar com o 8. De fato, quando você soma o 34 com 8, você vai chegar aqui, ó, mais 42. 132. Só que tem resposta, cuidado. Porque aqui é o meu sexto termo. O que eu estou querendo é o sétimo. O meu sétimo termo é qual? É você pegar o 132 e somar. Lembra que agora era 42. Então, eu pego esse 42 e somo mais 8. Lembra que o meu padrão é lá em cima? Quando você soma 42 mais 8, 50. Turma, 182 é a resposta. Questão de número 5. Todos os termos da sequência numérica obedecem a um seguinte padrão. Faz o que eu acabei de falar, subtrai, vê se está ali acontecendo alguma coisa. 3, 15, 35.
63, 99. Mantido esse padrão, a soma dos algarismos do sexto termo. E o que eu quero é a soma dos algarismos. Do 3 para o 15, percebe que você está somando 12. Do 15 para o 35, você está somando 20. Aqui do 35 para o 63, você está somando 28. Do 63 para o 99, você está somando 36. Ah, Ian, então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que pegar e encontrar esse padrão. Eu consigo enxergar que do 12 para o 20, eu somei 8. Do 20 para o 28, eu somei 8. Do 28 para o 36, eu somei 8. Então, do 36 para cá, eu vou somar mais 8. Exatamente. Tá? Então, quando você enxerga isso daí, aí automaticamente você já encontrou o padrão que você precisa para somar o valor anterior. Eu venho aqui, ó, e somo mais 44. 143. Ele está querendo a soma dos algarismos. Então, ó, é 1 mais 4 mais 3. 8. Aí, eu marquei a letra A porque eu já sabia que estava somando de 8 em 8, né? Assim não, tá? Aí foi coincidência mesmo. Você tinha que pensar realmente em relação à soma dos algarismos. Na sequência formada pelas notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e você sabe que repete de novo. Então, aqui eu tenho 5 elementos. Eu quero a posição ocupada na 448. Posição desejada dividido pela quantidade de elementos. Quando você faz essa divisão aqui, você vai perceber, turma, que seu resto dá 3. Tá? E é o que você precisa enxergar. Porque o resto sendo 3 é porque você tem uma nova sequência incompleta com 3 elementos. Você tem o elemento Dó, você tem o elemento Ré e você tem o elemento Mi, letra C. A próxima questão, ela é uma questão que você não tem tão obviedade em relação à construção. Eu vou fazer para você, ó. Você vai pegar os números naturais positivos na sequência e o próximo número é sempre o anterior ao cubo mais 1. Por exemplo, para o 2, é 1 ao cubo mais 1, 2. Para o 9, é 2 ao cubo mais 1, 9. O 28 é 3 ao cubo mais 1, 27 mais 1, 28. O 65 é 4 ao cubo mais 1. Então, o quinto termo é 5 ao cubo mais 1, 126. Lembrando que é 5 vezes 5 vezes 5. Isso é uma potência. Resposta, letra E. Observe o quadrado a seguir. Sabendo que todas as linhas e colunas mantêm um padrão, então o valor de x mais y é linha e coluna, não é diagonal. Ó, observe a linha e a coluna. A minha dica é, faça uma soma, multiplicação ou divisão dos números e normalmente você vai perceber que o resultado da linha e da coluna dá igual. Quando você soma essa coluna, o resultado dá 15. Quando você soma essa linha, o resultado dá 15. Então, se eu somo essa linha, também tem que dar 15. 5, 5. Então, obviamente, o x tem que ser igual a 5. E aqui nessa linha, 7 mais 6, 13, mais y, 15, 2. Como eu estou querendo a soma, letra D, 7. Beleza? Pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fui!